As receitas quanto à afetação patrimonial dividem-se em efetiva ou não efetiva. É aquele exemplo que eu dei no início, né? Salário, aluguel, lucro, aumenta o patrimônio, entra no patrimônio sem reservas, sem ressalvas e, portanto, ela é efetiva. Agora, venda de um carro, contratação de uma operação de crédito, é uma troca patrimonial, uma permutação patrimonial. Então, você tem o quê? Uma receita não efetiva, tá? Ou uma receita por mutação patrimonial, né? Então, as receitas orçamentárias podem causar aumento do patrimônio, ou seja, podem causar variação na situação líquida. Neste caso, são chamadas de receita efetiva, né? Essas receitas integram o patrimônio sem quaisquer condições, restrições ou correspondências, inserindo-se no conceito de fato contábil modificativo aumentativo. Exemplo, receita tributária, receita de serviço, aluguéis, né, lucros, né? Há, no entanto, caso que os ingressos de recursos orçamentários não provocam o aumento do patrimônio, eles se mantêm, que é os casos das receitas permutativas. Neste caso, a gente chama de receitas não efetivas ou receitas por mutação patrimonial. Mutação no sentido de houve apenas uma troca, né? Exemplo, receita de operação de crédito, receita de amortização de empréstimos concedidos, etc, né? Em regra, por isso eu falo em regra, não é sempre, né? Geralmente, toda receita corrente é efetiva. Então, existe uma ligação forte entre uma coisa e outra. Mas há exceções, né? Como em regra, a receita de capital são receitas não efetivas. Em regra também, porque existem exceções. Tá? Tá aqui embaixo. A receita de capital, via de regra, são receitas não efetivas. Pois, toda vez que se registra uma receita de capital, faz-se o registro de uma mutação patrimonial. Então, regra geral, na maioria das vezes, receita de capital é uma receita que a gente chama de não efetiva. As receitas contra a regularidade se classificam em ordinárias e extraordinárias, né? Aí é uma definição bem trivial, né? Ordinária é aquilo que você regularmente arrecada, né? Imposto de renda, IPI, e por aí vai. São ingressos estáveis, né? Agora, as extraordinárias são ingressos com caráter de não continuidade. E sua arrecadação ocorre de maneira excepcional, né? Proveniente de calamidade pública, doações, etc, né? Já essa próxima classificação aí, em relação à coercitividade, essa definição é importante, tá? E para isso eu vou precisar fazer uma explicação um pouco mais longa, né? O Estado, né, existem alguns ramos do direito que a gente chama de ramos do direito público, tá? No ramo do direito público, geralmente, o Estado ele está numa posição de soberania em relação aos administrados. É o caso do direito tributário, né? Você cobra, o Estado tem soberania, ele consegue cobrar impostos e taxas sem nenhuma contrapartida, né? Por quê? Porque ele está numa posição de supremacia, de soberania. Ele está usando o que a gente chama de poder estatal. Outro ramo do direito público, direito penal, né? O Estado vai lá, condena, pega e prende o cara sem ele mesmo querer, né? Porque o Estado está em posição de soberania, né? Agora, existem outros ramos do direito em que o Estado está em posição de igualdade com os administrados, que é o ramo do direito civil, principalmente, né? Daí, por exemplo, você compra combustível da Petrobras, não porque você é obrigado pela força estatal, porque você quer. Você pode comprar da Shell, da Texaco e tal, mas você compra da Petrobras que você quer. Você pode abrir conta no Banco Real, no Banco Itaú, você abre no Banco do Brasil, porque você quer, porque você acha que é um banco melhor, ou porque você interessa, você quer. Ou seja, não existe a coercitividade estatal, entendeu? Você está indo lá como uma empresa, como outra qualquer, né? Quando, vamos dizer assim, você está sobre a coerção estatal, ou seja, sobre o poder de império, né? Essas receitas obtidas com poder de império são o que a gente chama de receitas derivadas, tá? Elas derivam dessa força que o Estado tem de poder obrigar as decisões, mesmo contra a vontade do administrado. Ou seja, de tributar, né, de multar, de apenar, né? Essas receitas são receitas tipicamente derivadas, tá? Agora, quando o Estado está em posição de igualdade, né,
as receitas comerciais, lucros, isso aí chama receitas originárias, ou seja, elas consistem na exploração do próprio patrimônio público, ou seja, são produzidas pelos ativos do Estado. O Estado atua como se particular fosse, por meio da exploração de atividades privadas, tais como serviços comerciais, industriais, aluguéis, etc. Né? A receita originária, geralmente classificada como corrente. Né? Já a receita derivada consiste nas receitas provenientes do exercício do poder de tributar do Estado, ou seja, no exercício do poder não só de tributar, mas no exercício do poder de império do Estado, né? De poder coercitivamente, né, ir lá e arrecadar. Né? Segundo a classificação econômica da receita, que é outro tipo de classificação, as receitas dividem-se em receitas correntes e receitas de capital. Né? As receitas correntes são aquelas receitas que são obtidas, né, vamos dizer assim, da execução da arrecadação de tributos, de aluguéis. São as receitas, vamos dizer assim, que, em regra, aumentam o patrimônio estatal. Já as receitas de capital são aquelas que, em regra, são feitas pela venda de bens, né, pela contratação de operações de crédito, né, pela amortização de créditos de terceiros, de empréstimos que você anteriormente concedeu. Você emprestou dinheiro para alguém e alguém está te pagando. Na hora que você recebe esse dinheiro de volta, esse dinheiro vai ser o quê? Uma entrada de recurso, mas vai diminuir o ativo, o direito que você tinha. Né? Então isso aí é o quê? Isso aí também é uma receita de capital. Tá? As definições são as seguintes. Receitas correntes são os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificadas em despesas correntes. Ou seja, a definição de receita corrente, ela é feita pela natureza da despesa que vai ocorrer. Né? Se a receita entrar para sair como despesa corrente, então ela é receita corrente. Se ela entrar com a finalidade de sair como despesa de capital, então ela é receita de capital. Tá? Lembra que eu falei que a receita orçamentária só podia financiar a despesa orçamentária e a despesa extra-orçamentária só podia financiar a despesa extra-orçamentária? Né? Esse caso aqui também é válido em 90% das vezes. Receita orçamentária corrente só pode financiar a despesa corrente. E receita orçamentária de capital só pode financiar a despesa de capital. Só tem uma exceção que a gente vai ver depois, que é o superávit do orçamento corrente. Tá? As receitas correntes, elas podem ser também classificadas por fonte. Né? As receitas correntes se dividem em tributária, contribuições, patrimoniais, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Tá? E quanto a isso, eu vou fazer questão de ressaltar algumas coisas. Essa classificação aqui foi feita pela Lei 4.320, que é contemporânea da Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional. Naquela época, a definição de tributo era impostos, taxas e contribuições de melhoria. Não existia na definição de tributo, naquela época, as contribuições sociais, por exemplo. Né? Então, quando ele fala aqui em receita tributária, ele está se referindo justamente àquela definição que tem lá no CTN. Então, receita tributária são impostos, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Receitas de contribuição são as contribuições sociais, por exemplo, as contribuições de intervenção no domínio econômico. Né? O que acontece nos concursos em geral? Como a palavra contribuição remete também a contribuição de melhoria, eles falam que as contribuições de melhoria devem ser classificadas como receita de contribuição. Isso é uma pegadinha. Contribuição de melhoria é a única contribuição que é classificada como receita tributária. Isso é uma pegadinha. Tá? As receitas patrimoniais são aquelas decorrentes da exploração do patrimônio. Aluguel, por exemplo. Né? Quando você cobra aluguel, tem uma receita imobiliária. A receita imobiliária é receita patrimonial. Né? Receita agropecuária é quando o Estado está explorando a atividade agropecuária, vendendo os bezerrinhos.
Receita industrial, quando está explorando atividade industrial. Serviço, quando está explorando atividade no ramo de serviço. Como esses três aqui são o quê? Os três, vamos dizer assim, as três divisões da economia tem, né? Setor primário, setor secundário, setor terciário. Geralmente para decorar, eu boto esses três juntos assim, chamo ele de AIS. Né? E eles também não são muito importantes não, mas é bom saber que existe. Transferências correntes, né? É quando você recebe recursos de outro ente, de direito público ou privado, para gastar em despesas correntes. Pronto, é isso. É uma coisa meio boba, né? Você recebe recursos para gastar em despesa corrente. É isso que é transferência corrente. Ou seja, alguém te mandou um recurso, né, para você aplicar em despesa corrente. Como que isso poderia ocorrer? A União faz convênio, por exemplo, para custear, por exemplo, um show aqui em Cuiabá. E faz esse convênio com a Prefeitura de Cuiabá. Um show não é despesa de capital, é despesa corrente. Né? Por quê? Acabou o show, não tem mais nada, né? Então não tem um bem, não sai nada de lá, não tem um bem. Então esse convênio seria para a Prefeitura de Cuiabá, que está recebendo recurso, uma transferência corrente, porque ela está recebendo recurso da União com a finalidade de aplicar em uma despesa corrente. Tá? E agora esse 9 aqui é muito importante para o seguinte sentido, né? Outras receitas correntes. Por que ele é importante? Porque a dívida ativa, que é um caso de tantas exceções, muito importante na contabilidade pública, quando recebida, é classificada como outras receitas correntes. Né? Então, por esse motivo, é muito importante vocês saberem que a dívida ativa, recebendo a dívida ativa, é outras receitas correntes. Tá? Então, é difícil decorar isso aí? Não é. É importante? É. Né? Mas é muito importante também decorar essas exceçõezinhas que eu coloquei ali, tá? Principalmente o negócio da condição de melhoria e essa questão da dívida ativa aqui.